Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa e o nosso conteúdo de hoje ele vai versar sobre o descritor 18, que é reconhecer o sentido do texto e suas relações sem a presença de elos coesivos. A justificativa para a escolha do assunto dessa aula foi exatamente o fato de que a turma encontra-se em nível muito crítico em relação a esse descritor, ok? Isso conforme a avaliação diagnóstica que foi aplicada no início do ano letivo. Então, significa que é um assunto que a gente sempre vai voltar, porque é um assunto que merece ser estudado mais, tanto pela turma de primeiro ano, segundo ano, quanto de terceiro ano, ok? Então, vamos entender, compreender essa aula como a parte 1, ok? Quando nós retornarmos em agosto, a gente continua estudando esse conteúdo, tendo em vista que vocês estão precisando, ok? Então, vamos compreender logo aqui qual é, qual é, quais são, na verdade, os objetivos da nossa aula. Então, nesta aula, você aprenderá o quê? Primeiramente, a reconhecer o sentido do texto e suas partes sem a presença de marcas coesivas, certo? Principalmente aqueles elos, as conjunções, aquelas palavrinhas, o mas, o entretanto, o porém, o além disso, como também, enfim, todas essas expressões que o professor de redação sempre retoma com vocês, porque elas são relevantes para a escrita de um texto dissertativo argumentativo. No entanto, o que a gente precisa perceber é que existem gêneros textuais em que você pode se abster, né, de utilizar esses elos coesivos. E mesmo assim esse texto vai ter coesão, ele vai ter conexão. E é isso que você precisa conseguir compreender, ok? Próximo objetivo: articular a linguagem verbal e não verbal para a construção da coesão e da coerência nos textos. Então, como a gente já vem estudando, os textos, eles não utilizam somente a linguagem escrita, né? Eles vão lançar mão de outras modalidades. Essas modalidades, né? Aí a gente tem a modalidade escrita, modalidade sonora, a modalidade imagética. Por exemplo, aqui nesta aula, nós temos que modalidades? Temos esse texto escrito, que é onde estão os objetivos, temos essa imagem do lado, né, que é para chamar a atenção de vocês. Então, é algo importante que está sendo dito. Essa imagem ela não está aí à toa. E vocês também têm o contato com a minha voz, com a explicação do conteúdo por meio da minha voz. Então, significa que a gente tem aqui mais de uma modalidade e você precisa articular o sentido em relação a essas diferentes modalidades. Último objetivo: entender que nos textos nem sempre os elos coesivos são gramaticais, ou seja, nem sempre os elos que são utilizados são esses que eu citei, essas palavrinhas, né, que a gente aprende, decora, mas também pode acontecer a coesão por meio do encadeamento de ideias, né, as ideias que vêm relacionadas de determinada forma, como causa e consequência, ou então pela presença de imagens, ou pela presença da reinteração lexical. Lexical se refere a palavras. Reiterar significa você ter a repetição de palavras, ok? Então, esses são os nossos objetivos. Vamos lá. No arquivo que vocês tiveram acesso, que foi a primeira parte dessa aula, vocês analisaram este post que está aqui do lado. E vocês também analisaram um outro texto, que era o texto 2, que ele explicava, né, quais eram os 7 pecados, certo? E esses 7 pecados, eles fazem referência a quê? Esses 7 pecados, eles fazem referência aos pecados que foram chamados pecados capitais, que foram definidos pela Igreja Católica no século XVI, pelo Papa Gregório
magno. Então, o que é que a gente tem aqui? Uma espécie de releitura ou intertextualidade, em que você tem novos pecados que foram associados ao nosso universo contemporâneo. Então, os nossos pecados atuais, né? O que seria referente à gula no pecado capital seria o iFood, né? A relação, a preguiça estaria associada à Netflix, a ira ao Twitter, porque é um espaço, uma rede social em que as pessoas argumentam bastante. A luxúria ao Tinder, que é uma rede social que as pessoas procuram relacionamento amoroso ou sexual. A soberba ao LinkedIn, que é uma rede social profissional em que você coloca o seu perfil, o seu currículo profissional. A inveja ao Facebook, que é de conhecimento de todos. E o Instagram, que é a nossa rede social do momento e que principalmente tem associação com a imagem das pessoas, tá? Então, por isso, essa questão aí da vaidade. Então, depois de analisar esses dois textos, né, de forma simples, com perguntas acessíveis, vocês perceberam que as redes sociais, certo? As redes sociais sempre estão se reconstruindo, se reinventando para chamar a atenção dos internautas, né, para deixar as suas interações mais efetivas. E para isso, qual é um gênero que aparece com muita frequência? O post. O post, ele aparece com muita frequência, seja no Instagram, no Facebook, né? E ele vai utilizar aí diferentes estratégias linguísticas para chamar atenção. Por exemplo, se nós olharmos para esse post que está do lado, você tem imagem, você tem texto escrito, você tem textos rápidos. E você também, uma coisa bem importante para a gente perceber para a aula de hoje, é que a gente consegue compreender o texto sem ter os elos coesivos, tá certo? Então, se você notar, você não tem o mais, o entretanto, você não tem o ademais, mas você consegue entender o sentido dos textos mesmo com a conexão só entre esses vocábulos, tá certo? Então, as postagens, elas procuram sempre estar de forma criativa e autêntica, ok? Exatamente para conseguir mais seguidores. E aí a gente chega num ponto ainda importante, ainda sobre o mesmo assunto, certo? Se você observar, né, o post é o quê? É um gênero textual? Sim, é um gênero textual que é composto de imagem, texto, mensagem, texto, imagem, ou qualquer outro conteúdo e é publicado na internet, certo? Um outro ponto importante é que é um gênero que varia muito em relação ao tamanho e ao grau de formalidade. Você pode ter um post curto, mas também você pode ter um post um pouco mais longo, em que alguém se posiciona sobre determinado assunto ou faz uma reflexão, certo? Então, vai depender muito do objetivo da pessoa que está escrevendo o texto, tá certo? Então, perceba o seguinte, que o post, ele tem uma estrutura, certo? Uma estrutura maleável, sim, e ele tem objetivos linguísticos, ou seja, a pessoa que vai escrever o texto, ela vai analisar qual é o objetivo e assim vai construir da melhor forma possível que atender a esses objetivos, ok? E aí a gente chega, né, um pouquinho sobre essas estratégias linguísticas. E quais seriam essas estratégias linguísticas que os posts podem se utilizar em outros gêneros textuais? Os elos coesivos, tá? O que são os elos coesivos? São aquelas palavras, né, que fazem a ligação com outras palavras, orações e até mesmo entre parágrafos. São aquelas palavrinhas que ligam e dão sentido ao texto, como, por exemplo, o mas, o porém, o e. São palavras que a gente utiliza o tempo todo, tá? E a gente vai chamar essas palavrinhas de elos coesivos, ok? Que fique bem claro isso. São palavras extremamente importantes, inclusive é necessário que vocês conheçam os elos coesivos, que vocês saibam como utilizar da forma adequada, ok? Porque eles são fundamentais. E saber utilizá-los também é fundamental, ok?
No entanto, certo? Continuamos ainda falando aqui de coesão. Dependendo do tipo de texto, sobretudo nas postagens das redes sociais, pode ser que a relação entre as partes dele, né, desse texto, se organizem de outra maneira, como por exemplo, através de palavras que podem se repetir ou se relacionarem através de imagens, ou ainda pelas relações lógicas que os textos carregam consigo, tais como as relações temporais de causa e consequência. Esses recursos eles vão organizar a relação entre as partes do texto, e isto é coesão. Todos os recursos de coesão têm um objetivo, dar sentido ao texto. Esse sentido nós vamos chamar de coerência. Então, aqui temos dois conceitos importantes, certo? A coerência e a coesão textual. E aprendemos algo novo aqui, que a coesão textual ela não é feita unicamente pela presença dessas palavrinhas que a gente falou aqui, como entretanto, e, tá? Essa relação entre as partes do texto pode ser realizada de outras formas. E são essas outras formas que nós precisamos aprender a reconhecer para conseguir responder, por exemplo, uma questão ou entender qual seja o texto, né? Quaisquer textos que tragam, né? Utilizem-se dessa estratégia, ok? Então, vamos aqui. É importante que vocês compreendam. Todos os textos possuem coesão e coerência. Esses dois aspectos estão ligados. É preciso compreender, a partir do estudo Cavalcante, que coesão nada mais é do que relacionar partes de um texto com elementos coesivos, sejam eles de natureza linguística ou não linguística. Portanto, algumas vezes, essa coesão se dá sem os elos. Nesse caso, ela é construída por imagens e por relação entre as palavras, ou seja, todo texto que é bem escrito, que você consegue compreendê-lo por si só, é um texto que possui coesão textual e é um texto que possui coerência. Por quê? Porque você conseguiu abstrair um sentido dele. E o que está sendo dito nessa citação é que eu posso ter a coesão sem a presença dos elos. E é isso que eu venho falando aqui para vocês. E, nesse caso, ela vai ser construída por imagens, certo? E por relações entre as palavras. É o que nós vamos aprender aqui. Você pode ter um texto, por exemplo, escrito apenas com substantivos ou com verbos, e você vai ver que esse texto faz sentido. Acredito que alguns aqui já conheçam, né, algum texto, principalmente alunos de segunda e terceira série, que já tenham sido um texto que já foi trabalhado na aula de língua portuguesa, certo? Então, vamos seguindo. Vamos observar aqui esse esquema conceitual para a gente compreender melhor o contexto. O que é um texto, certo? O que é um texto, Angélica? Um texto é tudo que tem sentido. Por exemplo, se alguém faz uma expressão para você em determinado contexto e aquilo teve um sentido para você, tipo um cara deu uma piscada, ou a sua mãe fez alguma cara feia para uma ação que você realizou, isso é um texto porque isso tem sentido completo. Se alguém diz parabéns, essa pessoa está se referindo a algo que você conseguiu ou ao seu aniversário. Então tem sentido completo, então é um texto. Então, o que significa dizer? Que um texto, ele pode ser uma palavra, ele pode ser uma imagem, ele pode ser um gesto, um posicionamento. Então, desde que tenha sentido completo, ele é um texto. E falando na parte escrita, né, principalmente aqui, nós vamos ter dois pontos importantes. Não que a coerência não apareça em outros tipos de texto, como, por exemplo, em um gesto. Alguém não vai fazer um gesto nada a ver, porque aí você não vai entender, então significaria que não tem coerência, né? Certo? Mas em relação ao texto escrito, o que é a coerência? É o que dá sentido ao texto, certo?
é algo que tem lógica, que você consegue perceber lógica entre as partes, tá certo? Então, se você tem um texto que não segue uma razão lógica, né, ele não consegue estabelecer esse sentido e não consegue estabelecer essa coerência. Além da coerência, do outro lado, a gente tem a coesão também, certo? Lembrando que as duas sempre andam juntas em um texto. Que a coesão é a relação entre as partes do texto para dar sentido a ele. Então, aqui, enquanto a gente tem o que dá sentido ao texto, aqui a gente tem o quê? Relação entre as partes do texto. Como as partes do texto, elas se relacionam? Elas podem se relacionar de duas formas. A primeira forma, e a mais conhecida da gente, é a utilização dos elos coesivos gramaticais, que são o quê? As conjunções, as preposições, os numerais, os artigos, né? São aquelas palavras pequenininhas, o que, o i, que a gente utiliza para ligar as palavras dentro de um texto, tá? Então, isso daqui está dentro do que a gente chama de coesão, que são esses elos coesivos. Elo significa o quê? Aquilo que conecta, certo? Ok? E aí tem uma outra forma de haver a coesão, tá? Se não tiver elos coesivos, o que é que a gente pode ter também? Dá-se pelos significados da palavra e pelas relações lógicas e semânticas. Por exemplo, o post que vocês analisaram, tá? E fizeram uma atividade que eu mostrei aqui no início. O que é que a gente percebe? Relações lógicas e semânticas, né? Você tinha os pecados capitais, que foi escrito por uma pessoa lá no século passado, que foi associado de forma lógica, né, e semântica também, ao que a gente faz no nosso dia a dia no presente, tá certo? Ou seja, nós não tivemos elos coesivos, mas tivemos coesão por meio da parte lexical, ok? Então, a gente tem também as palavras possuem entre si os hipônimos e os hiperônimos, ok? É isso que a gente vai ver aqui. Vamos lá, continuando. Então, fique atento aqui a algo importante também, tá? Também a gente não pode esquecer que em textos com elementos verbais e não verbais, que eu já expliquei o que são, né? Os conhecidos textos sincréticos ou textos mistos, eles também contribuem para o sentido do texto, né? Como a gente fala às vezes, uma imagem vale mais por 1000 palavras. Então, nunca menospreze o sentido de uma imagem, ok? Então, por exemplo, sempre a gente tinha as palavras no texto inicial, lá do início, o post, mas a gente tinha alguém ali, uma imagem representando aquela palavra, ok? E aí a gente chega também em outro ponto relevante, certo? Que é uma outra estratégia de coesão, que é a coesão lexical. Qual é a importância, né, das relações lógicas e semânticas dentro de um texto, certo? Como é que a gente pode perceber isso? E aí a gente tem um exemplo aqui do lado. Temos várias palavras soltas, não temos elos coesivos, tá certo? Mas se a gente tentar pensar, organizar e relacionar essas palavras, a gente vai perceber que existe uma ordem, né? Casamento, aí a gente tem igreja, noiva, noivo, vestido, branco, padre, família, votos, aliança, festa, bolo e fotos. Mesmo que eu não tenha um texto aqui construído a partir de conexões pela utilização dos elos coesivos, esse texto ele tem uma lógica, certo? Aqui o que a gente tem é o que a gente chama de coesão lexical. Você consegue depreender, inferir o sentido a partir da relação, né, entre essas palavras, ok? E essa relação acontece de maneira semântica, semântica significa sentido, e também de maneira lógica, ok? E aí, né, ao pensarmos assim, estamos lidando com relações semânticas entre as palavras, e semânticas, como eu acabei de falar, sugerem sentido. E como as palavras são organizadas por essas relações? Por significado, pelo que elas, né, representam,
sempre temos uma palavra e outras que são relacionadas a essa palavra. É o que chamamos de quê? Hipônimos e hiperônimos. Vamos tentar compreender o que significa esses dois conceitos. Hiper. Quando a gente pensa em hiper, a gente pensa em algo grande. Por exemplo, hipermercado. É um mercado bem grande. Então, o hiperônimo significa essa parte maior. Olhem aqui para essa parte vermelha, visualizem isso. Termos maiores que organizam os outros. Por exemplo, em relação a essas palavras aqui, certo? O hiperônimo é a palavra casamento, ok? Por quê? Porque é uma palavra maior que abrange as outras palavras. Essas palavras mais específicas são, por exemplo, que estão dentro dessa palavra casamento: noiva, festa, família, padre, pastor, vestido de noiva, padrinhos, madrinhas, são palavras mais específicas que estão dentro dessa palavra maior, que nós vamos chamar de hiperônimo, certo? Um outro exemplo: hiperônimo, animal. Hipônimos, gato, cachorro, leão, são os tipos de animais mais específicos, certo? Então, os hiperônimos são recursos coesivos, né, os hipônimos, que você pode estar utilizando para estabelecer essa relação lexical dentro de um texto, e que também é muito importante você conhecer, né, ter um léxico maior até para escrever um texto bem estruturado, ok? Certo? Então, espero que vocês tenham compreendido essa parte. E aqui, né, a gente chega na nossa parte final da nossa aula, que diz o quê? Que hiperônimos e hipônimos juntos formam o chamado campo semântico ou campo lexical. Então, o que é um campo semântico? É um conjunto de palavras que tem alguma relação entre si, certo? Então, por exemplo, o campo semântico do casamento são todas as palavras que estão associadas ao casamento, como o noivo, a noiva, os pais da noiva, o vestido, certo? Então, a gente chama isso de campo semântico ou campo lexical. É importante que vocês compreendam essas nomenclaturazinhas, porque elas podem aparecer nas provas, ok? Então, campo semântico ou lexical são onde todas as palavras estão relacionadas. Partimos agora, então, para abordar a nossa última estratégia proposta no início da aula. A coesão também pode acontecer nos textos apenas pelas relações lógicas que as palavras carregam. Sobre essa possibilidade, vamos focar nas relações de causa e consequência, que consistem em compreender que os fatos de um texto se complementam, ainda que sem elo coesivo. Para isso, vamos sempre identificar o que gera um fato e o resultado desse fato, que seria a consequência, ok? Então, a gente vai entender melhor essas relações de causa e consequência a partir da próxima atividade, tá certo? Então, os próximos exercícios, as próximas questões, nós vamos continuar analisando essas estratégias coesivas, né, que não apresentam os elos, né, que não apresentam os conectivos, as conjunções, preposições, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só falar comigo no privado, ok? Grata pela atenção.